Hoje nós vamos fazer uma massa que serve para fazer enroladinho de presunto com queijo, de pizza e esfirra. Então, bora lá para a receita? Nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 200 ml de leite morno, 10 gramas de fermento biológico, 100 gramas de óleo vegetal, 45 gramas de açúcar, aqui eu tô usando demerara, 10 gramas de sal e um ovo, preferencialmente em temperatura ambiente. Aqui nesse leite morno, nós vamos verificar se o fermento tá ok. Então, a gente vai colocar as 10 gramas do fermento, as 10 gramas, para quem não conhece, é um sachêzinho, tá? É a medida do sachê. O açúcar. E vamos colocar um pouquinho das 500 gramas, a gente vai pôr um pouquinho da farinha aqui. E vamos aguardar fazer uma esponjinha. O leite tem que estar morno, é a medida de você colocar o seu dedo no leite e você conseguir deixar o seu dedo lá pelo menos por 3 segundos, tá? Essa é a medida do morno que a gente tá falando aqui. Bom, a gente vai tampar isso daqui agora e a gente vai esperar uns minutinhos para ver a reação do fermento aqui, tá? Eu já volto. Enquanto o fermento vai descansando, na vasilha que você deixou a farinha de trigo, você reserva uma parte para se precisar polvilhar. Então, aqui a gente vai colocar primeiro sal. Vamos dar uma misturadinha aqui na farinha com sal. Então, vamos fazer uma cavidade aqui. Então, a gente vai colocar o óleo. E o ovo. Sempre quebra o ovo separado, nunca na mistura, tá? Direto na mistura. E aí, a gente vai estourar a gema. E já vamos dando uma misturadinha aqui. Sempre fazendo movimentos circulares e agregando a farinha aos poucos. Vai fazer uma melequinha, mas assim é a melhor forma de você misturar. E é legal esse processo que eu tô fazendo aqui, porque ele já vai hidratando a farinha também, o óleo, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a colocar o fermento com o leite quente, morno, quer dizer. Ó. A gente conseguiu uma farofinha, tá? Então, aqui eu tenho o ovo, o óleo e o sal. Lembrando que eu já deixei separado aqui,
Deixa eu medir para ver quanto que eu deixei separado. Eu deixei 90 gramas separado, tá? Vamos agora, conforme a gente for agregando o líquido com o fermento, o leite, né? Vamos ver se vai precisar. A gente vai precisar também de um pouquinho para polvilhar possivelmente aqui a bancada. Então, eu vou usar presunto e queijo para fazer essa preparação. E vou usar queijo com tomate, que o Edson, ele é vegetariano. Então, o dele vai ser tipo pizza. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Olha, esse é o fermento que a gente deixou, acredito que menos de 5 minutos. E ele já fez essa espuminha aqui em cima. Então, nosso fermento tá ok para poder usar nessa preparação. E agora a gente vai adicionar aqui, ó. Dependendo da marca da farinha, às vezes você vai precisar usar um pouquinho mais de 500 gramas, tá? Mas aí eu vou mostrar o ponto pra você. Se você tiver com alguma dificuldade, aí você acrescenta um pouquinho. Não pode acrescentar de uma vez. O ideal é acrescentar aos poucos para poder você sentir. A massa não precisa ficar dura. O ideal é que ela fique meio molinha. Olha, tá vendo? Porque aqui a farinha vai começar a hidratar. Então, a gente acha que não vai dar certo, mas é assim mesmo, tá? Ela fica meia úmida enquanto ela tá no processo de hidratação. Eu prefiro fazer assim, tirar uma boa porção da farinha, né? E adicionando aos poucos, tá? Porque aí a gente vai vendo a textura da massa também. Bom, aqui eu vou colocar mais um pouquinho. Olha, tá vendo? Ela já deu uma boa secada. Então, agora a gente vai polvilhar a farinha aqui na bancada. Uma bancada limpa, higienizada, tá? E a gente vai trabalhar essa massa. À medida que a gente for sentindo a textura que vai precisar, a gente vai adicionando, tá bom? Deixa essa vasilha reservadinha aqui que a gente vai usá-la, tá? Então, na hora que a gente for pôr a massa para crescer, a gente vai voltar lá pra cá. Importante também limpar bem a vasilha por conta disso, tá? Que aqui vai ter restinho de ingrediente que não tá aqui agregado. Então, vamos lá. Procura usar sempre uma mão e deixar uma mão limpa, que é para você manusear os utensílios, no caso aqui de pegar mais a farinha, tá? Aí você não precisa ficar lavando as mãos toda hora. Com a mesma espátula, olha, bem prática essa espátula. Silicone, ela é própria para manusear alimento. Tem algumas que são fajutas.
Então, toma cuidado, a de silicone, ela tem um preço bem diferente, tá? Ó, ela já tá começando a ficar bem. A gente vai trabalhar um pouquinho para ela ficar bem homogênea. Mais um pouquinho. Olha, já deu ponto aqui, tá? Então, como já deu ponto, eu não vou mais mexer lá na farinha. Então, agora a gente usa as duas mãos para poder sovar a massa, deixar bem uniforme. E a gente vai deixar essa massa descansando até ela dobrar de volume, tá? Então, você abre, dobra as pontinhas para dentro, vira, para ela formar uma bolinha, tá? Olha. Olha a textura da massa, tá? Então, ela vai voltar aqui pra vasilha. Nós vamos tampar e deixar ela dobrar de volume, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Bom, pessoal, eu coloquei a massa para crescer, era 10 para 5, 10 para 5 da tarde, e agora são exatamente 8 horas. Ela só chegou nesse ponto porque eu aqueci uma água durante 1 minuto e meio no micro-ondas, deixei o copo dentro com vapor e coloquei ela lá. Fiz esse processo 2 vezes porque ela não queria crescer. Tá muito frio aqui em São Paulo, dá para vocês verem por causa da minha blusa também, xadrez. Então agora ela já tá bem bonitinha aqui, ela cresceu bastante, então vamos continuar o processo, tá? Ela já tá com ar, olha lá, ó. Agora a gente vai colocar ela aqui na bancada. E enquanto isso, eu já liguei o forno para ir pré-aquecendo. Ele tá a 200 graus. Na verdade, eu achei que ela ia crescer mais rápido. Eu já tinha até dado uma pré-aquecida no forno, mas não deu certo. Então, aqui a gente agora vai fazer as bolinhas. E vamos começar a montar o nosso enroladinho. Aqui, olha, eu já separei a mussarela, o presunto. Eu já deixei o tomate com sal e orégano, então nesse período ele já deu uma sorada também, para ele não ficar soltando muita água. E eu também já untei com óleo e farinha de trigo massadeira, onde eu vou colocar os enroladinhos, tá? Então vamos lá. Eu vou pesar a massa toda para ver quantas gramas mais ou menos eu vou fazer as bolinhas. Olha, tem 879 gramas. Bolinha de 62 gramas nós vamos fazer, para dar certinho a massa, tá? E esse volume também vai depender muito de se você precisou usar mais farinha, tá? Então, pode ser que dê um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai depender muito da umidade da farinha, tá bom? Que a quantidade de líquidos a gente não mudou. Mas, provavelmente, se a farinha for muito úmida, você vai precisar de um pouco mais de farinha.
E aí esse resultado de porção vai dar diferente também, tá? Eu consegui 14 bolinhas, duas deram um pouquinho a mais de 62 gramas, tá? Vai dar uma de 66 e uma de 69. Então, a gente vai bolear essas bolinhas, para elas pegarem um formato redondinho. Olha, elas não estão grudando. Agora, a gente vai pegar um rolo e vai abrir, pra gente poder fazer o recheio, tá? Você pode usar o rolo, se você não tiver um rolo, pode ser uma garrafa higienizada. Bom, o importante é sempre virar, tá vendo que ela não gruda. Abre bem fininha, porque ela vai crescer dentro do forno, tá? Então, aqui a gente vai colocar uma camada de queijo, uma de presunto. Dobre essa bordinha aqui para ela ficar bem caprichada. E aí, a gente vai começar a enrolar, sempre puxando a massa, ó. O rolinho ficar bem caprichado, tá? Olha. Então, a abertura do rolinho vai pra forma. Olha. Tá? Pra baixo. E aí, você vai repetir esse processo até finalizar suas bolinhas, tá? Dá pra fazer esfirra também com essa massa. Procura não deixar o queijo pra fora. Sempre deixar o queijo bem guardadinho, tá? Pra ela não vazar na forma e aí vai grudar. Então, dobra a bordinha pra cá. Pode puxar, tá? Ó. Tá vendo que eu puxo pra ela poder aderir aqui no recheio. E eu vou enrolando e puxando, porque senão ela vai soltar. A bordinha, a abertura pra baixo. Deixa um espacinho mais ou menos de um dedo dentro da forma. Não esqueçam de colocar o forno para aquecer. Que saindo daqui dessa montagem, eu já vou colocar no forno, tá? Forno a 160 graus. Então, olha. Nesse tamanho que eu tô fazendo para essa forma minha, dão 4 por fileira, tá? Agora eu vou fazer a de pizza. Que o Edson é vegetariano, ele não come presunto. Mesmo sistema, tá? E aí, você tenta abraçar o tomate aqui, ó. Pra cada rodada que você vai fazer, tenta abraçar o tomate, tá? Olha, mesma situação. Vou pôr do lado oposto. É uma massa muito boa para trabalhar. Vocês viram que não tem nenhuma dificuldade para abrir, nada, né? Bom, depois que eu terminar de preparar todos eles aqui, eu vou pegar um ovo, bater e vou pincelar
E você pode pôr orégano por cima, tá? Bom, então aí é o resultado. Bom, então aqui eu tenho um ovo batido e eu vou pincelar os enroladinhos. Isso aqui vai dar uma cor mais uniforme para eles, tá? Bom, pessoal, então tá aí. Eles ficaram 35 minutos no forno. Eu coloquei a 160 graus e depois eu aumentei para 180. Isso faz com que eles cresçam um pouco mais. Pode ver que eles ficaram todos unidos aqui, então eles ainda cresceram no forno. E agora eu vou partir um para vocês verem como ficou essa delícia.